A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam com todos. Abra aí, por favor, a sua Bíblia no Salmo de número 38. Todo mundo encontrou? Mas vocês são rápidos, hein? Eu falei, não tem nem 2 segundos e já acharam o Salmo 38. Vocês são bons. Irmãos, hoje nós vamos falar sobre o pecado. Na verdade, os efeitos do pecado na vida do ser humano. Então, eu dividi esse salmo em 3 etapas e nós vamos fazer a leitura dessas etapas no final. Tá? Geralmente a gente lê o texto no início e faz a exposição. Conforme o decorrer da exposição, eu vou ir citando versículos deste salmo, mas nós vamos fazer a leitura total no final para o encerramento. A primeira etapa desse salmo, que eu coloquei aqui como os efeitos do pecado na vida do ser humano, é que o pecado ele gera sofrimento, e depois você vai ver isso no versículo 1 ao 8, você vai encontrar esse sofrimento que o pecado gera na vida do ser humano. Em segundo lugar, também o pecado ele gera separações, ele traz separações, divisões na vida do ser humano, com outros seres humanos e também com Deus. Inclusive é um dos pontos da nossa declaração doutrinária batista, que o pecado ele nos põe em inimizade com Deus e também com o nosso semelhante. O terceiro e último ponto que nós vamos estudar nessa noite é que o pecado requer um Salvador. O pecador por si só não consegue voltar para Deus. Ele necessita de um Salvador. Então a primeira etapa da nossa mensagem será do versículo 1 ao 8. A segunda será do versículo 9 ao 14 e a terceira do versículo 15 ao versículo 22. Os efeitos do pecado na vida do ser humano. Vamos ler o versículo 1. Não me repreenda, Senhor, na tua ira, nem me castigues no teu furor. Não me repreenda, Senhor, na tua ira, nem me castigues no teu furor. Este é um salmo de Davi, foi Davi quem compôs, e é um salmo, eu não sei como é que está aí no título e subtítulo da sua Bíblia, mas na minha é que está escrito assim, arrependimento do pecador, e o subtítulo, Salmo de Davi em memória. Em memória. Na minha Bíblia está escrito isso, e é um salmo escrito por Davi, e é conhecido como um dos 7 salmos penitenciais que Davi compôs, que Davi escreveu. Para que fique registrado, os outros salmos penitenciais são o salmo de número 6, o 32, o 38, o salmo 51, o salmo 102, o salmo 130 e também o último salmo 143. Esses salmos são os salmos penitenciais, e esse é um dos salmos de Davi sobre o arrependimento. Neste salmo nós veremos a consequência, a podridão do pecado na vida do ser humano, e aqui é de um homem que viveu esse pecado, de um homem que experimentou o pecado, mas também pôde experimentar a justiça e a glória de Deus na sua vida. Como todos sabem, Davi foi citado como o homem segundo o coração de Deus. Nem por isso ele deixou de viver as consequências do pecado na própria vida dele. Nós precisamos, em cima disso, entender que o pecado na vida do cristão é o que lhe afasta do seu Criador. No Éden, na criação, quando nós voltamos para o Gênesis, na criação de tudo, nós vemos que Deus ele criou o homem, e o homem estava em perfeita harmonia, em perfeita inocência com o Senhor. Homem e mulher estavam unidos com o Senhor, mas por uma decisão livre, o homem caiu no conto da carochinha de Satanás e pecou contra o Senhor. E então esse pecado original afastou o homem de Deus. E nós vamos encontrar que a Bíblia vai nos dizer que este homem ele está em inimizade com Deus. O pecado ele não só nos separa de Deus, e isso de uma maneira espiritual falando, porque Deus é onipresente. Se Deus é onipresente, Ele está aqui agora, sim ou não? Sim, Deus está aqui. A presença do Senhor está em todos os lugares.
Como então o homem pode fugir da presença do Senhor? O próprio salmista vai dizer em um dos seus textos que é impossível, mesmo que ele vá ao céu ou desça nas profundezas do mar, ali a presença do Senhor está. Deus, ele é onipresente, mas espiritualmente falando, o homem está separado de Deus, ele está afastado de Deus por causa do pecado. O próprio profeta Isaías vai dizer que o homem, o que afasta o homem do Senhor é o pecado e as suas iniquidades. O pecado é algo muito sério que nós não levamos tão a sério assim. Irmãos, não há nada mais sério do que o pecado e a consequência a qual esse pecado traz para a vida do ser humano. Uma consequência de destruição moral, física e espiritual. No final de tudo, ainda esse ser humano que anda no pecado e que não se rendeu no decorrer da sua vida à obra salvífica de Cristo, passará a eternidade toda ardendo em chamas no lago de fogo que arde com enxofre. É por causa do pecado. O pecado, ele não age em uma área só da nossa vida, mas em todas as áreas da nossa vida. A ponto do apóstolo Paulo dizer em Romanos capítulo 7, que o bem que eu quero, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço com prazer. Por quê? Porque o pecado habita em mim. É como se ele estivesse dizendo: olha, eu tenho quem dirige, quem me impulsiona, e o que me impulsiona não é a minha boa vontade, mas sim aquilo que me afasta do meu Criador. Há uma ilusão de que o pecado é bom, e há uma outra ilusão dizendo que o pecado é a pior coisa do mundo. Por que eu digo que são duas ilusões? Porque tanto uma quanto a outra tem princípios de verdade. Se fosse ruim pecar, ninguém pecava. Imagine só, se cada vez que você mentisse, vamos falar mentisse, você sentisse uma leve dor de uma fratura exposta, quem mentiria? Já pensou? Quem já sofreu uma fratura aí? Eu já sofri. Fratura normal e exposta. A exposta dói mais, porque não quebra só o osso, rasga a carne, todos os tecidos, a pele, e o osso sai para fora e fica exposto. Já pensou? Cada mentirinha, a dor de uma fratura, quem iria mentir no mundo? Ninguém. Mas não, o pecado, ele traz um prazer para a vida do ser humano. Por isso que as pessoas o praticam com constância, porque ele traz uma leve e momentânea euforia, sensação de preenchimento, de alegria, que é completamente passageira. Eu costumo até usar um exemplo muito simples. O pecado é como se fosse um cartão de crédito ilimitado. Você não tem limite nele, você gasta. O que você vê, você compra. Eu compro, eu quero. Eu olho, eu compro. Só que chega o final do mês e a fatura vem. E aí nós vamos encontrar que a fatura do pecado é a própria morte. Quando o apóstolo Paulo fala, a recompensa, a paga, o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida. Mas o salário do pecado é a morte. O pecado é algo que nós devemos olhar com uma certa seriedade na nossa vida. E por isso, Davi escreve esse salmo em memória. Não porque ele morreu. Ele morreu, vocês sabem, né? Bastante tempo já Davi morreu. Mas quando ele escreveu, ele estava vivo. Ele escreve em sua própria memória, como que ele escrevesse para que ele lembrasse dos efeitos do pecado na sua vida. Veja aí o versículo 2 e 3 e o 4. 2, 3 e 4. Quais são os efeitos do pecado? Não há parte sã, aliás, 2, por favor. Cravam-se em mim as tuas setas e a tua mão recai sobre mim. Não há parte sã na minha carne, por causa da tua indignação.
não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado, pois já se elevam acima da minha cabeça, e as minhas iniquidades, como fardos pesados, excedem as minhas forças. Davi está dizendo: olha, eu vou escrever isso aqui, porque eu passei por isso. O efeito do pecado na vida de Davi trouxe-lhe uma doença, e aqui nós não sabemos se ele está falando de uma forma metafórica ou literal, mas ele chega a dizer que o efeito do pecado na vida dele apodreceu-lhe os ossos, lhe enfraqueceu a vida, lhe esmagou a alma. No versículo 8 ele fala isso: o peso era tão grande que o meu coração rugia, a minha alma clamava. Ele diz: esse pecado que eu vivi na minha vida é como alguém que carrega um fardo muito pesado e não consegue mais levar. Então eu vou escrever isso, para que o dia que eu queira pecar, eu vá no livro e veja o que eu vivi. Comece a pensar agora no que você já viveu, nos erros que você cometeu. E aí eu pergunto para você, por que é que talvez você está cometendo os mesmos erros? Tem uma frase muito interessante, que você não consegue resultados diferentes fazendo tudo do mesmo jeito. Por que é que você está fazendo então, ou por que é que nós insistimos em continuar pecando? Quando a Bíblia fala e trata o pecado com tanta seriedade, irmãos, vocês já pararam para pensar naquele versículo, a qual a palavra do Senhor diz assim: fujam ou abstenham-se, está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, do que? Da aparência do mal. Irmão, o que é a aparência do mal? É o que não é mal, mas parece ser mal. Sabe, aquele negócio de você ter uma reunião com não sei quem, às cegas, e aquela pessoa ser meio duvidosa. Fuja disso, porque isso é a aparência do mal. Existem pessoas que nós temos que receber na nossa casa com todas as portas, janelas, cortinas, portão aberto, escancarado, porque há ali uma aparência do mal. Só um breve testemunho para vocês. Aconteceu numa cidade aqui próximo, com um colega, amigo meu, pastor, íntegro, pai de família, mas ele morava mais próximo da igreja do que uma senhora, e por respeito àquela senhora porque ela era mais velha que a sua esposa, ele, quando lhe dava carona, oferecia o banco da frente do carro, e a esposa ia no banco de trás. Você sabe o que eles falaram? Que o pastor estava tendo um caso com aquela senhora, porque ele não vigiou. O banco da frente é para a esposa, o banco de trás é para o carona. Se não é homem, aqui fica um conselho para você, mulher, homem que dirige, vai dar uma carona para alguém, se não é seu marido, ou se não é sua esposa, por favor, sente no banco de trás. A não ser que você vai dar uma carona para um outro homem, você homem, vai dar uma carona para um homem, aí beleza. Porque o mundo está aí fora, o diabo está agindo para destruir a vida do cristão. Fujam, abstenham-se da aparência do mal. Tem muita coisa, irmãos, para falar sobre o pecado, mas parece aqui que Davi, ele agora estava doente e em dores, e isso fez ele lembrar mais vividamente do que é continuar aí, o que é ficar sobre o peso do pecado. Essa dor, essa doença que ele fala no versículo 2 e 3, vieram para lembrar ele do que é estar sob o jugo do pecado. Estar sob o jugo do pecado é terrível. Quanto mais a pessoa que não sente que está dominada pelo pecado. Essa é pior ainda. Essa está com a sua mente cauterizada, não tem a mente sensível.
Davi não tenta justificar o seu pecado e muito menos mitigar a gravidade do que ele cometeu, dos seus erros. E ele faz uma profunda e honesta reflexão aqui sobre os seus atos e conclui que errou e que precisa mudar. Veja aí o versículo 3 e o versículo 18. Não há parte sã na minha carne por causa da tua indignação. Não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado. Versículo 18. Confesso a minha iniquidade. Suporto a tristeza por causa do quê? Do meu pecado. Muitas vezes nós estamos desanimados, desiludidos, frustrados, e muitos são os motivos para que a gente se encontre assim, uma situação a qual nós estamos vivendo nos deixa desanimado. A Bíblia diz que a esperança adiada adoece o coração. Talvez um plano frustrado, uma meta não alcançada nos deixa triste, mas Davi vai nos dizer que o pecado também não deixa eu ser feliz plenamente. Quem sabe a tristeza a qual você está vivendo na sua vida não é ou por causa de metas que você não alcançou, de dinheiro que você não tem na conta, ou das outras preocupações, mas seja porque você está vivendo na prática do pecado. E a prática do pecado vai fazer com que você continue vivendo escravizado. Que alegria tem um escravo? Nenhuma. Que privilégio tem um escravo? Nenhum. Mas o Senhor Jesus, em Mateus capítulo 11, ele diz o que para nós? Venham a mim e aprendam de mim, que eu sou manso e humilde. O meu fardo é o quê? Leve. O meu fardo é leve e o meu jugo é suave. O fardo do pecado não é, e Davi fala isso muito bem no versículo 4, pois já se elevam acima da minha cabeça as minhas iniquidades, como fardos pesados excedem as minhas forças. Mas o Senhor nos chama para carregar leves fardos debaixo de um jugo suave. No princípio o homem vivia em um estado de inocência e mantinha uma perfeita comunhão com Deus, mas cedendo à tentação de Satanás em um ato livre, ele decidiu desobedecer a Deus. E está aí o princípio de qualquer pecado: desobediência. A grosso modo falando, o pecado é desobedecer. Alguns dizem errar o alvo, mas quando você diz errar o alvo, você está dizendo que a pessoa tentou acertar e não teve capacidade alguma de acertar, e ela errou, mas ela tentou acertar. O pecado, na verdade, é quando Deus diz assim: vai para o sul, e você faz como Jonas e diz: não vou não, eu vou para onde eu quero ir. Vai para Nínive, eu vou para Tarsis. O pecado consiste na desobediência. E você desobedece o quê? As leis do Senhor, a Bíblia Sagrada. É o manual, é a bússola que nos coloca, que nos conduz à vontade de Deus. Jesus Cristo é o caminho que nos leva a Deus, mas a palavra é dita que é a lâmpada para os nossos pés. Imagine que apagassem todas as luzes agora, desse um apagão geral em Alto Paraíso. Você iria para o seu carro ou para a sua casa, meu querido irmão, com isso aqui aceso, com a lanterna do seu celular, se você não tem uma lanterna no seu bolso. Você só conseguiria achar-se, localizar-se, achar os seus no meio da escuridão, se você tivesse ou se você tem uma lanterna. Assim é a palavra do Senhor. Ela é a lâmpada para os nossos pés, que ilumina o caminho onde nós devemos andar. O pecado consiste em desobedecer a Deus, e o homem livremente escolheu e caiu então no pecado. Veja que, cedendo à tentação, o homem peca, desobedece, e assim ele perde a comunhão
que ele tem com Deus e ficou separado do Senhor. O pecado cometido, ele é em primeiro lugar cometido contra Deus. Se você desobedece a quem? A Deus. Lembra da parábola do filho pródigo? Quando o filho lembra que os funcionários do pai tinham pão para comer, e ele estava querendo comer as alfarrobas, a lavagem dos porcos, o que é que aquele filho diz? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o Senhor. Foi isso? Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou mais digno de ser seu filho. Nós encontramos 3 instâncias do pecado. Toda vez que nós desobedecemos a Deus, a sua lei, a sua pessoa. Mas também o pecado, ele atinge, além de atingir a santidade de Deus, ele atinge também o nosso próximo. Tudo que você faz em pecado atinge a santidade de Deus e atinge alguém próximo de você. Não existe pecado para o bem. Não, eu menti porque o pai mandou dizer que eu não estava em casa. Aí eu falei que o pai não estava em casa para safar o meu pai. Na verdade, você vai gerar um caráter pior na vida do seu pai. E daqui a pouco, não só dizendo que ele não está em casa, como que ele viajou, como que você não sabe aonde ele está, e cada vez mais você vai mentir mais para safar alguém. Nunca o pecado, em hipótese alguma, o pecado é bom na nossa vida. Nunca. O pecado atinge diretamente a santidade de Deus, a pessoa de Deus, a lei de Deus, mas em segundo lugar, ele vai sempre prejudicar a vida de alguém. E em terceiro lugar, a você mesmo. Quando o filho diz: eu já não sou digno de ser o seu filho. Por que o filho achava que não era digno de ser filho? Porque ele desobedeceu à vontade do pai. O pecado nos coloca em posição de humilhação. O pecado não é bom na nossa vida. O pecado cometido contra Deus, sua pessoa, sua vontade, sua lei, ao nosso próximo e a nós mesmos. Por causa do pecado, o homem está sujeito à morte e condenação eterna. É isso que a Bíblia diz. Por causa do pecado, o salário do pecado é a morte. É a morte. Além de se tornar inimigo do próprio Deus. Entenda, meu querido, que Deus não releva o pecado. Você já tentou pegar um ímã e virar os polos e tentar encostar? O que acontece? Eles se repelem. É assim a santidade e o pecado. Não tem comunhão. O apóstolo Paulo vai falar que não existe como luz e trevas andar unido. Não tem como a mesma fonte jorrar água doce e água salgada. Não pensa que Deus releva o seu pecado e que Deus, coitadinho, ele é falho. Não. A Bíblia diz que o nosso pecado contra Deus causa ira no Senhor. Ira. O Senhor corrige os filhos a quem Ele ama. Mas por que Ele corrige? Porque o filho obedeceu, né? Aí obedeceu tem que apanhar. É isso? Obedeceu tem que ficar de castigo. Não, porque desobedeceu a ordem do Pai. O amor do Pai. Davi, então, ele escreveu este salmo para lembrar-se, mas também para lembrar-nos da consequência, da malignidade do pecado. O pecado não é bom, em parte alguma. O pecado é mau, o diabo é mau. Lembra daquela historinha do bêbado atravessando a pinguela? Choveu demais, o rio estava muito cheio, e uma pinguela, uma ponte de cordas. O bêbado sempre tem que ser um bêbado. Ele chegou na ponte, agarrou nas cordas, deu o primeiro passo e disse: Deus é bom. Olhou para baixo, viu que a água estava muito revolta, ele falou: mas o diabo também não é ruim. E deu o segundo passo. E no terceiro ele disse: Deus é bom. E no quarto ele disse: o diabo também não é ruim. Na cabeça dele falou: eu não posso desagradar nenhum nem outro. Se eu falar que o diabo é ruim, ele vai me matar. Se eu falar que Deus é ruim, ele me mata. Então eu vou dizer que os dois são bons. Moral da história, ele caiu e morreu.
Ele morreu. Essa história é bem trágica. Ele morreu porque o diabo é ruim. O diabo é ruim. A Bíblia vai nos falar em João capítulo 10 sobre os falsos mestres, que estes vêm para matar, roubar e destruir. Mas isso também o diabo faz com uma habilidade tamanha. João 8,44, Jesus vai dizer que o diabo ele é mentiroso, pai da mentira e homicida desde o princípio. Ele é sanguinário e ele é perigoso. Ele não é seu amigo e na primeira oportunidade ele acaba com a sua vida, ele acaba com a sua família, ele acaba com o seu negócio, ele lhe destrói, porque essa é a função dele, através do pecado, através dessa mentira, dizendo: não, você vai ser sempre perdoado, você nunca vai ser corrigido, você pode ficar tentando e tentando e tentando, mas a Bíblia nos diz que o vaso que é muitas vezes corrigido vai receber uma correção, uma só, que não vai ter como nem colar mais os cacos. Deus é longânimo e tardio em irar-se, mas dele ninguém zomba. Nós precisamos olhar para o pecado e tratar isso com seriedade. Davi escreveu isso então para lembrar-se e para lembrarmos que o pecado é mau. A Bíblia também nos fala que o prazer do pecado está na sua colheita, aliás, no seu plantio. Sabe por quê? Sabe quando que é bom pecar? Só no momento ali que você está pecando. E depois vem o remorso, vem a consequência, vem a doença, vem a destruição de uma família, no caso do adultério, vem a falência, no caso de ser desonesto. Quanta coisa vem por causa do pecado. Abra comigo a sua Bíblia, por favor. Eu sei o texto de cor, mas vamos ler. Abra lá em Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Já estamos encerrando, irmãos. Tiago, capítulo 1, do 12 ao 15. Olha que gostoso que é pecar. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando esta o atrai e seduz, então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. A gravidez, uma gravidez saudável, são 41, 42 semanas, 9 meses. Se for de cesárea, dá para tirar um pouco antes do que essas semanas, mas mais ou menos é isso. Ela leva um tempo. Assim é o pecado. Você vai fazendo, lembra daquela musiquinha? Aí bota aqui, aí bota ali o seu pezinho. Você vai ganhando confiança. É que nem andar de moto e andar de carro. Quem aprende a dirigir moto ou carro, no começo é uma tragédia para passar da primeira para a segunda. Tem medo. Faz quilômetros em segunda, sobe, desce, vai, é um medo de passar de marcha. Mas vai ganhando confiança. Vê que dá para ir um pouquinho além. Quando essa pessoa menos espera, numa via de 80, ela está andando a 160. Aí bate o carro e morre. Aí a viúva diz: por que, Senhor, levar meu marido? Foi tão novo. Tentou o Senhor. Tentou o Senhor. O pecado ele leva um tempo. Ele fica em estado probatório, como uma criança na barriga da mãe. Mas a Bíblia diz aqui que chega um tempo que dá a luz. Que dá a luz. A criança sai. Dá a luz. O pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Como se fosse a fatura de um cartão de crédito.
Você gasta, mas no final do mês, o mês vira. O mês vira e você vai ter que pagar. Assim é o pecado na vida do cristão. O pecado sempre produz uma reação negativa diante das leis naturais de Deus. E ele gera também em Deus a ira. Por isso as escrituras, essas atitudes desagradam a Deus, e as escrituras chamam isso de ira ou indignação, que é o que diz o versículo 1. Não me repreendas, Senhor, na tua ira, nem me castigues no teu furor. Que esse salmo venha nos lembrar do quão ruim é a consequência do pecado na nossa vida. Por mais que esse gosto hoje pareça doce, suave na sua boca, saiba que vai chegar amargo no seu estômago. Saiba que vai chegar uma hora que você vai ter que pagar esse preço. E nós vamos encontrar aqui, como eu prometi, vamos ler o salmo agora. Em primeiro lugar, o pecado gera o sofrimento. Versículo 1 a 8. Não me repreenda, Senhor, na tua ira, nem me castigue no teu furor. Cravam-se em mim as tuas setas, e a tua mão recai sobre mim. Não há parte sã na minha carne por causa da tua indignação, e não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado. Pois já se elevam acima da minha cabeça as minhas iniquidades, como fardos pesados excedem as minhas forças. Tornam-se infectas e purulentas as minhas chagas, por causa da minha loucura. Sinto-me encurvado e sobremodo abatido, ando de luto o dia todo. Ardem meus lombos, e não há parte sã na minha carne. Estou aflito e muito quebrantado. Dou gemidos por causa do desassossego do meu coração. O pecado causa sofrimento na sua vida intelectual, na sua vida espiritual e na sua vida física. É isso que Davi fala aqui para nós. Em segundo lugar, o pecado traz consigo separações, divisões. Veja do versículo 9 ao 14, acompanhe a leitura. Na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos, e a minha ansiedade não te é oculta. Bate-me excitado o coração, faltam-me as forças e a luz dos meus olhos. Essa mesma já não está comigo. Os meus amigos e companheiros afastam-se da minha praga, e os meus parentes ficam longe de mim. Armam ciladas contra mim os que tramam tirar minha vida, e os que me procuram fazer mal. Dizem coisas perniciosas e imaginam engano todo dia. Mas eu, como surdo, não ouço, a qual mudo não abra a boca. Sou com efeito como quem não ouve e em cujos lábios não há réplica. O que Davi está dizendo aqui? Que a consequência do seu pecado não foi somente na própria vida, mas ele trouxe, através do seu pecado, um afastamento de quem ele mais amava, seus amigos e seus parentes. Saiba de uma coisa: amigos nem sempre, inimigos sempre. Vai chegar momentos na sua vida que você não vai ter nenhum amigo perto de você. Eles vão lhe abandonar. Mas os inimigos nunca vão te abandonar. Saiba que o inimigo não tem misericórdia de você, e quanto mais você sofre, mais ele se agrada. E Davi deixa isso muito claro aqui nesse texto. Ele estava doente, eu não sei se essa doença é física ou espiritual, ou algo que ele está falando em metáforas, mas ele chegou a dizer que a sua pele estava toda purulenta, podre. Não tinha sossego nenhum. Aí ainda assim os inimigos teciam mentiras e armadilhas constantemente sobre a vida dele. O que nos leva a pensar que o diabo não para de tramar contra a nossa vida. Mas louvado seja Deus. Assim Davi falou aqui: Senhor, eu como mudo não respondo a essas agressões, como me faço de surdo. Sabe por que Davi tem essa confiança? No versículo 13 e 14, porque no 9, ele inicia um diálogo com o próprio Deus. Ele inicia o processo de perdão, de reconciliação, o caminho de volta. E ele fala no versículo 9: na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos, e a minha ansiedade não te é oculta.
Davi, no meio dessa perda tão grande na vida, perda de sossego, perda de amigos, perda de familiares, ganho de inimigos e armadilhas, ele se encontrou com Deus. Ele se encontrou com Deus. Chega então o último ponto, versículo 15 ao 22. O pecado precisa de um Salvador. Pois em ti, Senhor, espero. Tu me atenderás, Senhor, Deus meu. Porque eu dizia: não suceda que se alegrem de mim e que contra mim se engrandeçam, quando me resvalar o pé. Pois estou prestes a tropeçar. A minha dor está sempre perante mim. Confesso a minha iniquidade. Suporto tristeza por causa do meu pecado. Mas os meus inimigos são vigorosos e fortes, e são muitos os que me causam e me odeiam. Da mesma sorte, os que pagam o mal pelo bem são os meus adversários, porque eu sigo o que é bom. Não me desampares, Senhor, Deus meu, não te ausentes de mim. Apressa-te em socorrer-me, Senhor, salvação minha. Nós encontramos aqui Davi dizendo: Senhor, não tem como, o pecado atingiu a minha vida em todas as áreas, inclusive no meu convívio social e com os meus familiares. Os meus inimigos não me dão descanso, essa doença não me dá descanso, esse peso no meu coração não sai, mas em ti, Senhor, eu confio. Eu sei que tudo que eu estou vivendo é por causa do meu pecado, versículo 3 e versículo 18. Mas eu sei também que o Senhor é a minha salvação. É como que ele estivesse dizendo: Senhor, só em ti eu confio, porque eu sei que só o Senhor é capaz de me salvar. Eu quero dizer para você, meu querido irmão, que o homem separado de Deus é absolutamente incapaz de salvar-se. Ele precisa do Senhor Jesus. Não há outro mediador, não há mais ninguém, somente Cristo, o homem. A si mesmo o homem não consegue se salvar. Ele depende da graça para ser salvo. E essa graça é nos dada de graça por Jesus Cristo, que morreu na cruz para nos salvar de todos os pecados. Para encerrar, a palavra do Senhor vai nos dizer que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados. Amém? Vamos orar, encerrando esse culto. Pai querido e eterno, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor falou aos nossos corações nessa noite. Que essa palavra, meu Deus, não caia em esquecimento, assim como o teu servo que escreveu um salmo para lembrar-se, para trazer à memória o quão ruim é estar sob o jugo do pecado. Assim que essa palavra fique latente no nosso coração, Deus, para ver quão maravilhoso é o Senhor, Deus perdoador e galardoador, Deus que entregou a nós o seu Filho unigênito para nos reconciliar com o Senhor, Deus a qual nós éramos feitos injustiça, mas o Senhor, nós éramos injustos, mas o Senhor fez o seu Filho como injustiça, para que fôssemos aceitos como justiça para o Senhor. Diante do Senhor nós fomos justificados pelo ato salvífico de Cristo, e nós te louvamos em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão, e a sua família, em o nome de Jesus.